Então fala você ligado para mais um vídeo aqui no canal. Sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes sobre o nosso Vasco. Antes de pedir a sua inscrição e o seu like, que é muito importante e ajuda demais, 50% das pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritos no canal. Então aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Se inscreve, não paga nada. E o pior, ficam perguntando depois, Eduardo, tem que acompanhar o jogo do Vasco aqui. O exemplo, eu vou transmitir o jogo do Vasco contra o Flamengo segunda-feira, agora, direto do Maracanã. E muita gente acaba não assistindo. Por quê? Eduardo, eu não sou inscrito, então se inscreve, não paga nada não. Se inscreve e deixe seu like, é muito importante pra gente aqui no canal a sua inscrição, beleza? Então confirma a tua inscrição aí, clica uma vezinha só, tá inscrito, sobe o like e habilite o sino das notificações e receba todos os dias, todos os nossos vídeos, todas as nossas lives e, é claro, todas as transmissões aqui. Tem novidade chegando no canal, então fica atento, fica ligado, porque isso aqui é Vasco da Gama. Aqui, sendo muito reto no que eu vou dizer aqui. Essa mamãezada dentro do Vasco precisa acabar. Eu não estou dizendo aqui que existe elenco rachado, que os jogadores estão fazendo corpo mole. Muito pelo contrário, eu acho que os jogadores estão correndo mesmo, estão se esforçando para vencer os jogos. Isso aí eu não tenho dúvida, gente. Eu não estou dizendo também que o Maurício Barbieri, não está trabalhando. Ele está trabalhando. Agora, a forma do Maurício Barbieri trabalhar não vem funcionando, isso é fato, isso é realidade. O Vasco, vou repetir, não tem padrão de jogo, não tem entrosamento, não tem equiparação física, entre outras questões. Bom, faltando 2 dias para a decisão contra o Flamengo, eu recebo aqui o provável time do Vasco com algumas mudanças. Eu vou falar para vocês já já. A não entrada do Orejano, já adianto aqui para vocês, o Orejano não deve ser titular nesse jogo. Me remete ao passado, em que, quando o Vasco, na verdade, contratou o Dario Conca. Muitos aqui devem lembrar do Conca, né? Outros não, né? Os mais novos aqui. O Conca foi contratado pelo Vasco, gente, junto ao River Plate. Daí, o técnico do Vasco na época era o Renato Gaúcho. Eu fui no amistoso, o primeiro jogo do Conca foi contra o Resende, lá em Resende, enfim, uma viagem daqui para lá, fomos eu e 2 amigos na época, e o Vasco arrebentou e tal, o Conca arrebentou, e depois ele não saía do banco de reservas e ninguém entendia por que o Conca não jogava. Naquela época o time do Vasco mal, sabe? O Vasco tinha Leandro Amaral, enfim, entre outros jogadores, Abedi, enfim, o Eduardo era o lateral direito do Vasco, bom lateral, por sinal, muito novo. Mas ele não foi titular, né? Depois, né, que o Renato Gaúcho acabou não indo muito bem, foi bem na Copa do Brasil, chegou na decisão em 2006 contra o Flamengo, acabou perdendo. Enfim, o Vasco contratou o Celso Roth. E o Celso Roth, muito criticado, na minha opinião, um dos piores técnicos que eu vi na frente do Vasco. Sabe, muito retranqueiro, sempre cheio de volante. Mas, enfim, foi ele que lançou o Dario Conca. Ele colocou o Conca no time e no Brasileiro de 2007, junto com o Leandro Amaral, o Conca foi eleito o melhor meia jogando com a camisa do Vasco. Aí você pergunta, Eduardo, o que tem a ver o Conca com o Orejano? Porque é exatamente o que está acontecendo, tá, com o argentino, hoje do Vasco, Luca Orejano. Um jogador de muita habilidade, um jogador que sabe jogar, muito talentoso, que quebra as linhas e não recebe oportunidade. O provável time do Vasco hoje aqui, por exemplo, traz o Carabarral, que chegou depois, e são contratações muito contestadas. Matheus Carvalho, o Cocão, para quem não sabe, Carabarral e Juan Cruz. Eu acho muito... não, mas o cara joga pelo meio.
Isso para mim é papagaiada. O técnico Maurício Barbieri vem jogando com 3 volantes desde o início da temporada. Então, assim, são 7 meses de trabalho. E são 7 meses sem resultados. Tá? Então, assim, ele precisa entender que tem... Pô, o jogador mais caro do elenco do Vasco não joga? O jogador de destaque do campeonato argentino não joga? Não recebe uma oportunidade, não só uma oportunidade, mas também uma sequência de jogos com a camisa do Vasco? Isso é muito sério, hein? Isso é muito sério. Dito isso, eu vou passar para vocês aqui, porque o Vasco, gente, olha só, presta atenção. Antes de eu passar a escalação aqui, o provável time do Vasco, tá? Provável. E eu vou dar os créditos aqui também, tá? A fonte é do Sport News Mundo, tá? Que trouxe esse provável time do Vasco. Claro, a gente apura, eu perguntei, pode ser, pode não ser, mas pode ser, e tudo mais, enfim. Mas a fonte é dos caras, tá? E assim, ontem vendo o jogo do Flamengo contra o Fluminense, primeiro, o Fluminense não jogou nada, um jogo amarrado, um jogo chato, um jogo feio, sabe? Aí o Flamengo acha o primeiro gol com a Arrascaeta, depois, enfim, o Fluminense meio que se desespera. Dificilmente eu vejo um time do Fernando Diniz desorganizado. Tá certo, perderam o Marcelo, não tinha o principal jogador deles e tal, mas eu não vi nada demais nesse Flamengo. Nada, nada. E eu não tô aqui falando porque é o Flamengo, não. Mas eu não vi nada demais. Os caras jogaram com disposição, com raça, com vontade, né? Tanto de um lado quanto do outro. Agora, esquema tático, tipo assim, não vi nada, nada. O jogo ontem foi muito amarrado, sabe? Eu acompanho porque, pô, tenho que comentar para quem assistiu aqui sabe. Não é possível, né? Então, assim, tirando essa questão do Flamengo, que eu acho que dá para vencer, e eu não vou torcer, a não ser que o Maurício Barbieri faça, enfim, dá para enfrentar o Flamengo de igual para igual, tá? Isso aí sem mais. O provável Vasco, deixa eu falar logo com vocês aqui. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Capasso, Léo e Lucas Piton, Jair, Matias Galarza ou Barros, Alex Teixeira e Carabarral, Gabriel Peck e Pedro Raul. Aí eu pergunto, por que no lugar do Carabarral, que é um jogador emprestado e que, não, joga mais pro meio. Não. Se ele joga mais pelo meio, nós temos vou repetir aqui, cara, eu não sei o que passa, eu não sei porquê. O cara tá recuperado, o cara tá voando nos treinamentos. Essa é a informação que eu tenho. Porque eu pergunto, por que o Orejano não joga? Opção técnica. Barbieri, eu vou ser sincero. Se você não pensar fora da caixa, fica difícil. Nós temos uma decisão, segunda-feira, contra o nosso principal rival. E não pensar fora da caixa é dar um soco na cara do torcedor. O Flamengo sai pro jogo. O Flamengo jogou ontem. E o Flamengo tem um jogo pela Libertadores também. Na semana que vem, na quinta-feira. Ou seja, aí se vem com o time titular, se vem com o time reserva, eu não sei. Sei que o Vasco joga contra o Flamengo. Qual Flamengo que vai jogar, se o time titular, o time reserva? Gente, isso não me interessa. Interessa é uma vitória para cima deles. Interessa é um grande jogo com a camisa do Vasco. O Vasco precisa mostrar isso no campeonato. Ganhou contra o Atlético sofrendo muito. Gente, isso eu vou repetir sempre. Todo mundo que jogar contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão vai sofrer. Vai ganhar? Pode ganhar? Pode, como o Vasco ganhou. Mas vai sofrer. É o Atlético Mineiro, um dos principais times do Brasil. Tá certo? E para o Vasco não se afundar ainda mais na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco precisa fazer a diferença. Principalmente, o Maurício Barbieri precisa entrar em campo, entrar ligado e vencer esse jogo contra a equipe do Flamengo. Tá certo? Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina. Mais uma vez, você que ainda não é inscrito, você que ainda não é ligado aqui no canal Vasco Connection, se inscreve. É de graça, não paga nada não.
sobe o like também. E outra coisa, para terminar, fim da mamãezada dentro do Vasco, hein? Daqui a pouco vem assunto importante aqui. Tem assunto importante, então fica atento, fica ligado. Um beijo no coração de todos vocês. Beija a Cruz de Malta, porque isso aqui é muito Vasco da Gama. Saudações vascaínas.